Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, esses senadores, deputados, esse pessoal parasita da sociedade, porque é assim que a gente tem que falar. Por quê? Porque eles normalmente, na sua maioria que estão no Congresso Nacional, não fazem absolutamente nada de útil para a sociedade. Veja bem, em dezembro, eles montaram uma CPI do crime, olha bem, CPI do crime organizado, para investigar essas facções criminosas, entendeu? Todo esse pessoal. Aí o que acontece? Eles ficaram brincando no Senado Federal todo esse tempo. Quer dizer, recebe dinheiro da população, porque recebe um salário de quase 50 mil reais cada um. E em uma comissão dessa, no mínimo, são 11 pessoas. Veja bem qual é o gasto de dinheiro brasileiro. Aí eles montaram a CPI do crime organizado. Quer dizer, fora as outras CPI, né? Que eles fizeram um monte. Teve a CPI dos atos de 8 de janeiro, da pandemia, a CPI, uma outra também CPI, que foi assim, ridicularizada pela população. Por quê? Porque o presidente da CPMI e o relator estavam envolvidos com a criminalidade. Um já tinha desviado mais de 3 milhões lá para Minas Gerais. Diz que era para uma igreja. Quer dizer, pode até ser que a igreja ficou com uma parte, mas uma boa parte deve estufar o bolso deles. Agora, o engraçado é essa CPMI do crime organizado. Por quê? Porque eles ficaram, olha bem, dezembro, janeiro, fevereiro, março, nós estamos em abril, 5 meses praticamente. E qual é a conclusão que eles chegaram? Aí, eu vou até ler a conclusão que eles chegaram. Olha bem, no texto do relator lá, o senador Vieira, ele propõe, ficaram desde dezembro, ele propõe o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, mais o Procurador-Geral da República. Agora, eu pergunto uma coisa, mas essa CPI não era para investigar as organizações criminosas, que tem um monte. Inclusive, a que mais roubou dessas organizações todas é essa organização criminosa de nome Banco Master. Agora eu pergunto, por que esse relator, o senador Vieira, por que ele não colocou nenhuma pessoa que está realmente envolvido com essas facções criminosas? Por exemplo,
Por que ele não colocou o Campos Machado? Campos Machado acho que já até morreu. Faz tanto tempo que eu não ouço que ele deve ter até morrido já. Por que ele não colocou, por exemplo, o Roberto Campos Neto, que foi presidente do Banco Central e abriu as portas para as organizações criminosas roubarem, caso do Banco Master. E tem outra. Tem a outra CPMI do INSS, que também não chegou a nada com nada, não foi nem aprovado o relatório. Agora, por que ele não colocou o Campos Neto, Roberto Campos Neto? Por que ele não colocou o Ibanez Rocha, que deu um rombo lá no Banco de Brasília? Por que ele não colocou o Bolsonaro, que abriu as portas para todas as organizações criminosas? Por que ele não colocou o Flávio Bolsonaro, que inclusive foi na prisão dar uma medalha? Olha bem, a maior honraria do governo do estado do Rio de Janeiro, parece que a medalha Tiradentes, o Flávio Bolsonaro deu para um que fazia parte de uma organização criminosa que chamava Escritório do Crime. Eles matavam, pagavam, eles matavam. Não colocou o nome do Bolsonaro. Não colocou o nome do Daniel Vocaro, que deu o maior golpe, o maior roubo no Brasil. Foi dado por esse Daniel Vocaro e a organização criminosa dele. Por que não colocou também no relatório o Tarcísio de Freitas, que também recebeu dinheiro do tal Daniel Vocaro? Quer dizer, eu também não vou colocar porque são tantos criminosos e tantas organizações criminosas, e esse dito senador, que o pessoal ainda diz, não, ele é gente boa. Aí o que acontece? Esse senador Alessandro Vieira não colocou o nome de ninguém. Ele foi colocar, sabe o nome de quem? Só de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E também o Paulo Gonet, que é procurador-geral da República. É lá da PGR. Agora, qual é o objetivo desse cidadão? Qual é o objetivo dele de colocar esses nomes? Qual é o objetivo desse senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe? Apesar que é o único estado brasileiro que queria ser automóvel. Mas como as ruas eram ruins, aí ele foi Sergipe. E esse cidadão, esse senador é de lá. Já começa por aí. Agora, qual é a honestidade desta pessoa? Ficar desde dezembro comendo dinheiro da população
para fazer uma merda dessa. Porque esse relatório é uma merda que não foi nem aprovado. Agora, a gente sabe que a extrema-direita não faz nada certo. Porque há poucos dias atrás teve a outra CPMI do INSS, que iria pegar uma pessoa que mora na Espanha que não tem nada a ver com o INSS. E os ladrões mesmo ficaram fora, inclusive o presidente da comissão da CPMI do INSS. O relator envolvido. Inclusive, o relator é uma coisa mais cabulosa, porque teve um deputado que denunciou ele, inclusive, por estupro. Diz que estuprou uma menina de 13 anos. Esses são os caras que estão no Congresso. Esses, mas aí o pessoal fala, mas quem colocou lá foi a população. Então eu vejo que a população tem que ter um pouco mais de sabedoria e não ficar votando nesses canalhas que não fazem absolutamente nada de útil para a população. Agora, por que ele colocou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal no relatório da CPMI? Sabe por quê? Porque foi o Supremo Tribunal Federal que condenou o Bolsonaro, condenou toda a organização do Bolsonaro, que condenou todos aqueles terroristas que detonaram a Praça dos Três Poderes. É por isso. E eles querem tirar esse pessoal. Então veja bem que eles se propõem a fazer uma coisa, mas no meio do caminho eles pegam um outro caminho para prejudicar a população do Brasil. Porque eles não gostam da democracia. Eles não gostam. E o Supremo Tribunal Federal, lógico, todos nós sabemos que tem aqueles cambalacho que os ministros fazem. Inclusive até o Gilmar Mendes. Quando o Gilmar Mendes mandou destruir todas as provas que incriminassem o presidente da Câmara dos Deputados. Naquele caso das robóticas. Pessoal lá de Alagoas, porque vou te falar, em Alagoas também, bom, lá é o lugar do Collor, eu nem vou falar os outros. É o fim da picada, esse pessoal. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.